Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos, para trazer a palavra do Senhor a cada um de vocês. E o tema de hoje é Jesus é o nosso santuário, né? Deus, ele é a nossa vida, né? Deus é o nosso centro, né? Ele tem que ser o nosso centro todos os dias. E eu queria deixar em Êxodo 25, se vocês quiserem ler a palavra do Senhor, pode abrir, se não acompanhar. Eu vou ler Êxodo 25, do 1 ao 9, porque Êxodo 25, ele é um livro grande, né? E quem quiser depois ler com mais calma, fala assim: Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, o pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras, e pelos de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Irmãos, a palavra de Deus aí continua, né? O Êxodo 25, o Êxodo 26 e o 27. Eu vou trazer um resumo, porque é um texto mais longo, e quem quiser ler, que vai falar do tabernáculo, né? Da arca da madeira de cetim, a mesa de madeira de cetim, tudo como foi que Deus queria para o tabernáculo, né? As cortinas do tabernáculo, que é o versículo Êxodo 26, o Êxodo 27, que fala do altar do holocausto, o pátio do tabernáculo. Então, tudo, né? O que Deus queria, né? Para o santuário, né? Para o tabernáculo, que ele queria, né? Para ser habitado por ele. Então, o capítulo, né, 25, 26, 27 de Êxodo, ele descreve a construção do tabernáculo, como eu disse, né? Então, uma tenda móvel que servia como lugar sagrado para a presença de Deus entre o povo de Israel. E estes capítulos detalham as instruções de Deus, né, a Moisés sobre a construção da Arca da Aliança, da mesa do pão da presença, do candelabro, do altar do sacrifício, do tabernáculo em si, incluindo os materiais, medidas e funções de cada item. Então, se a gente ler esses versículos, Deus vai estar direcionando a Moisés tudo certinho, do jeito que ele quer. E esse do 25 fala, né, que Deus ele instrui Moisés a fazer um tabernáculo para que ele possa o quê? Habitar, né, entre o povo. E são listados os materiais necessários para essa construção, incluindo o ouro, a prata, o bronze, os tecidos coloridos e a madeira de acácia. Então Deus ele é um Deus perfeito, né, um Deus maravilhoso. Então ele é um Deus detalhista, que tudo tudo é pensado. Então o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E isso não muda em relação à nossa vida, né? Deus é um Deus que cuida de cada detalhe. Deus, ele prepara tudo no tempo correto, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né? E também descreve a Arca da Aliança, feita de madeira de acácia, né? E revestida de ouro, onde seriam guardadas as tábuas da lei. A mesa do pão da presença, feita de madeira de acácia e revestida de ouro, onde seria colocado o pão da presença, né? E o candelabro feito de ouro puro, que serviria como fonte de luz dentro do tabernáculo. E Êxodo 26 já vem falando que descreve a estrutura do tabernáculo, né? Incluindo as tendas, as cortinas, as varas de sustentação e o véu que separava o santo dos santos, né? E especifica os materiais, cores, tamanhos das diferentes partes do tabernáculo. A Arca da Aliança dentro do Santo dos Santos, que era coberta com querubins e um trono, né? E Êxodo 27, né, que eu tô trazendo um resumo desses êxitos, descreve né, que o altar do sacrifício feito de madeira de acácia também e revestido de bronze, onde os sacrifícios seriam oferecidos. Descreve o vaso para a água, né, o candelabro e outros utensílios necessários para o serviço do tabernáculo. E especifica a organização da área de tabernáculo e as funções dos sacerdotes, né? Então tudo por Deus é criado, por Deus é detalhado, né? Então tudo está diante do Senhor. E em resumo, esses capítulos detalham a construção e o funcionamento do tabernáculo, que era um lugar sagrado, né? Onde Deus, né, habitava com o seu povo. E onde o povo podia se aproximar de Deus, né? Então, através, né, do tabernáculo lá.
E dele, através dos sacrifícios, né, que eles faziam, que eles chegavam a Deus. E do serviço sacerdotal. Antigamente era o santuário, né? Hoje quem intercede por nós é quem? É Jesus Cristo, né? É o Espírito Santo de Deus. Então, irmão, o que a gente aprende com essa palavra, por que eu trouxe esse do 25, 26 e 27? Para mostrar a grandeza do Senhor sobre as nossas vidas também, porque isso foi antigamente. Olha como Deus ele Deus é perfeito. Tudo é detalhado pelo Senhor, tudo é calculado, tudo é exatamente, perfeitamente feito por Deus, né? E na nossa vida não é diferente, irmãos. Hoje, o que intercede por nós é Jesus Cristo, né? É o Espírito Santo de Deus. E em Hebreus também é só um versículo, é só um capítulo e um versículo, né? Hebreus 7, eu vou abrir aqui para vocês entenderem melhor. Fala, Hebreus 7. Hebreus 7, 25 fala assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o que Hebreus fala, né? Que Jesus é a nossa salvação. Jesus é a salvação. Então, Jesus, ele veio, morreu na cruz por amor a nós, para que nós possamos ter o livre acesso agora. A gente tem um livre acesso para conversar com o Senhor Deus, né? E em Romanos também que fala... Gente, a palavra de Deus, ela é rica. Rica, sabe? A gente tem que ler a cada dia pra gente se enriquecer na palavra do Senhor. Pra gente entender e compreender as maravilhas que Deus faz sobre as nossas vidas. E Romanos 8, 26 e 27 fala assim, E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, Hebreus também, Romanos também nos ensina, né? Que Deus, ele quer sempre estar ao nosso lado. Sempre Deus está conosco. E cada parte, irmãos, do santuário simboliza, né? A Jesus. Por exemplo, o altar de sacrifício é o Jesus, o Cordeiro, que morre no nosso lugar, né? O Jesus que morreu no nosso lugar. Então, isso simboliza o altar de sacrifício. E a pia, onde colocava água, que Jesus é a água do que? Da vida. Os pães, né? Jesus é o pão que desceu do céu, né? O candelabro, Jesus é a luz do mundo. E o altar de incenso, Jesus intercede por nós, por cada um de nós. E a arca da aliança, Jesus nos leva o quê? Para o Pai, né? Jesus é o nosso santuário. E nele temos a salvação, né? E hoje o véu se rasgou, né? Então a gente tem livre acesso para falar com Jesus. Livre acesso para falar com Cristo. É só a gente orar em qualquer lugar, no carro, na casa, andando, trabalhando. Isso, irmão, a gente tem livre acesso para falar com Deus. Porque Deus é um Deus maravilhoso. Ele nos ama. Ele cuida de cada um de nós. Mateus 27 também fala, né, do 32 ao 56, que eu vou destacar só o versículo 51, para vocês entenderem, se vocês quiserem abrir também, Mateus. Mateus 32. Mateus 32, aqui, Bom, Mateus 27, irmãos, 32 não existe. Mateus 27, perdão, do 32 ao 56, mas eu vou destacar o versículo 51. Então, 27, 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então, o véu do templo, irmão, se rasgou, né? Após a morte de Jesus Cristo, é um símbolo que o caminho para Deus foi o quê? Aberto a todos, né? Aqueles que buscam, que querem falar com o Senhor, que querem uma vida com Cristo. Então, a cortina que separava o lugar santo do Santíssimo era uma barreira entre Deus e o povo. Ao se rasgar, indicava que através do sacrifício de Jesus, né, na cruz, por amor a nós, a necessidade de intercessores foi removida. E todos podem agora entrar diretamente na presença de Deus. Então hoje a gente não precisa mais fazer sacrifícios para falar com Deus. E sim, a gente só precisa orar e conversar com o Senhor. Então Jesus é o nosso santuário, irmãos. E hoje temos a salvação através de quem? De Jesus Cristo. Então Deus, ele é maravilhoso.
Tudo foi planejado perfeitamente por Deus. Então a nossa vida ela não é diferente. Ela é totalmente planejada por Deus. Só que nós, seres humanos, temos o que? O livre-arbítrio. Então a gente escolhe se está obedecendo ao Senhor ou se a gente quer seguir os nossos próprios interesses, nossas próprias decisões. E cada escolha tem uma consequência. E com Cristo, sempre você vai ser abençoado, feliz, alegre. Não que você sempre vai ser feliz. A vida, ela é difícil, mas com Cristo, a gente é vencedor a cada dia. Amém? E eu vou passar para minha irmã para ela continuar. Amém, irmãos. Agora eu queria que você abrisse em 2 Crônicas, capítulo 7. Fala, a glória de Deus enche o templo. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo dos céus e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, que a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom e porque a sua misericórdia ela dura para sempre. A conclusão da solenidade. 2 Crônicas 7:4. Então o rei e todo o povo ofereceu sacrifício diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também levitas com seus instrumentos musicais, músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizarem em ações de graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam a trombeta estavam de frente deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos, a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze Salomão fizeram, não podiam caber os holocaustos e ofertas de manjares e gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. O 8º dia, começando a celebrar a festa do tabernáculo, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. Que durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para suas tendas, e todos se foram, alegres e de coração, contente por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, Salomão e a Israel, seu povo. A aliança do Senhor com Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cessar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi seu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vos desviardes
deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses, os adorares, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. Esta casa que santifiquei o meu nome, lançarei longe da minha presença. Tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todos aqueles que por ela passar, pasmarão e dirá: por que procedeu o Senhor assim com essa terra e com essa casa? Responder-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que o tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e o adoraram, e serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo este mal. Amém, irmãos? Então aqui, né, o tema é o Senhor nosso santuário, né? Isso. Então aqui Deus ele deixa bem claro. Para quem não conhece a palavra, né, nunca leu a Bíblia, Davi, ele tinha o sonho de construir um templo do Senhor. Era o sonho no coração dele, ele queria construir. Porém, Deus não permitiu, porque Davi ele tinha muito sangue nas suas mãos, né? Davi, além de rei, ele era também um guerreiro, né? Então Deus não permitiu isso. E falou que o filho dele ia construir esse templo. E aqui se concretiza com Salomão, é filho de Davi, construindo o templo. E aí ele faz a consagração e tudo mais. E aí aqui você vê que a presença do Senhor invade aquele lugar, né? E as pessoas, né, vendo o fogo agora do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra. Aí, depois da festa, sacrifícios, Deus aparece a Salomão e fala, né, a vontade dele para conosco, né? Não só para aquele povo, para o povo de Israel, não só para Salomão, mas para a gente mesmo, né? Porque a palavra é viva e eficaz, né? A palavra, ela constantemente fala conosco. E aqui ele está falando que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a terra, né? Então, nós temos que ter em mente que Cristo, ele não precisa, né? Cristo, ele quer nossa inteira devoção a ele, né? Porque Cristo, ele não precisa de nós para isso, né? Mas ele nos convida a estar junto com ele, né? Em oração, em buscar ele de todo o coração, porque na própria palavra fala, se buscar de todo o coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, né? Então, é isso que Deus ele vem trazer para nós, né, nesse momento. E aqui ele fala, né, também que se eles adorarem a outros deuses, que ele faria tudo isso com o templo, ele tiraria a sua presença, faria eles passar vergonha. Isso aconteceu, porque o povo de Israel, ele se perverteu, Salomão se perverteu também, se você for ler, e o povo de Israel constantemente, né, adorando outros deuses, a não ser o Senhor, né, fazendo coisas, né, que a gente vê que acha que é só nesse tempo, mas naquele tempo existia, né, adorando deuses, sacrificando seus filhos e tudo mais, né, para outros deuses e trazendo a ira do Senhor. Por isso que Israel, ele paga o preço, né? Eles vão ser escravos na Babilônia por 70 anos por causa dos seus próprios pecados, né? Porque eles não ouviram o Senhor. E esse templo que Salomão construiu, ele foi destruído, como Deus tinha falado aqui para eles. Por isso que Deus, ele chama a nossa atenção, para que nós venhamos ter um verdadeiro compromisso com Deus, né? Uma verdadeira devoção ao Senhor, né? Porque não basta nós irmos num lugar de 4 paredes e lá, né, louvar a Deus, fazer tudo como o povo fazia, só que o nosso coração está constantemente longe do Senhor, né? Porque Deus, ele não vê o que você faz na frente de todo mundo. Deus vê, ele vê o que está as intenções do nosso coração, né? Ele sonda os corações, né? Até as mentes para dar a cada um aquilo que merece, né? Porque o que Deus quer é verdadeira devoção. Isso é uma coisa que vem de dentro, entendeu? Não é algo superficial. E Deus sabe de todas as coisas, né? Principalmente do nosso comprometimento, de nossas atitudes. Então,
Nós devemos nos arrepender realmente dos nossos pecados, estar junto ao Senhor, né? E buscar a Deus, porque Deus, ele deixa, né, bem claro, né, aqui, tanto que ele fala ao povo de Israel ali no começo, quando tira do Egito, que ele dá 2 caminhos, né, o caminho da vida e o caminho da morte, e ele espera que nós escolhemos o caminho da vida, né, porque Deus, ele não se agrada, né, de trazer todo esse mal pro povo. Ele quer mesmo que as pessoas se arrependam, né? Que elas amem, adorem ao Senhor. Por isso que essa palavra veio, né? Até nós. Que Deus é o nosso santuário, né? Então nós devemos estar na presença do Senhor em espírito e em verdade, né? E como ele fala, né? Dos mandamentos aqui, se você guardar os meus mandamentos, se você andar nos meus estatutos, né? E é isso que ele fala, né? Que quais os mandamentos que Deus deixou para nós? É amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como amar a Deus sobre todas as coisas, né? De toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Fez isso, cumpriu toda a lei, né? Então, é isso que Deus quer de nós. Que nós venhamos colocar o Senhor em primeiro lugar, venhamos praticar a caridade, né? Porque obra sem fé é morta e fé sem a obra também é morta. E que venhamos ter um verdadeiro comprometimento com o Senhor. É isso que eu queria deixar para vocês nesse momento. Vou passar para minha irmã agora para... Amém, é isso mesmo. Jesus é o nosso santuário, né? E que nós venhamos a entender e viver, né, isso a cada dia, né, irmãos? Porque Jesus está às portas, né? E a gente já vê nos noticiários como as coisas estão andando. E por isso a gente tem que estar sempre firme diante do Senhor, né? E a nossa cabeça, a nossa mente tem que estar aqui na nossa eternidade com Cristo. Sermos pessoas realmente obedientes a Deus a cada dia, amém? E até o próximo vídeo, irmãos. Que Deus abençoe vocês.